Tá no ar mais um episódio do MinaCast. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos. E hoje eu estou com duas especialistas em economia. Nós vamos falar de planejamento financeiro. Sejam bem-vindas, Lívia. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar com você hoje. Obrigada pelo convite. É uma honra também estar aqui falando um pouquinho de planejamento com o seu público. Obrigada por terem aceitado. Esse é um caminho ainda que as mulheres estão desbravando, né? Uma área muito masculina. Mas o lugar de mulher é onde ela quiser, né? E aí eu queria saber como que vocês escolheram essa área, né? Como que isso foi acontecendo na vida de vocês. É engraçado que eu descobri o planejamento financeiro numa conversa de bar. Uau! Um amigo me contou que tinha contratado um planejador financeiro, me explicou o quanto aquilo estava impactando na vida dele. Na época eu estava no meio do doutorado em economia e muito nessa de, nossa, o que eu vou fazer depois? Vou seguir a carreira acadêmica, não. Quando ele me contou aquilo, eu fiquei assim, falei, gente, é isso, eu quero fazer isso da vida. No outro dia, eu fui no salão de beleza que eu sempre vou. Comentei com o cabeleireiro, ele falou assim, eu preciso disso. E aí, tive meu primeiro cliente, assim, muito sem planejar. Essa coisa de começar a empreender foi meio que no susto, assim. Mas foi o começo de tudo. E são mais de 6, 7 anos trabalhando com planejamento. Que legal, muito assim, né? Descobriu mesmo. Descobri mesmo, um mundo novo. E você, Gabriela? No meu caso, eu e a Lívia, a gente já se conhecia do doutorado. Na verdade, eu conheci ela quando ela estava no mestrado, eu no doutorado, a gente fez amizade. E ela contava, né, porque ela acabou entrando primeiro nessa área. E aí ela contava e eu sempre tinha aquela sensação, nossa, parece bem legal, né, trabalhar com isso. Mas também estava naquela fase de, será que eu vou dar aula? Será que eu vou tentar um concurso? E aí, de repente, meu telefone tocou e falou assim, olha, eu conheço a sua mãe, ela me passou seu contato, falou que você é economista e eu preciso que você ajude uma cliente minha. Aí eu falei, gente, vou pedir ajuda pra Lívia, porque eu não sei nem por onde começar, né? E aí a Lívia, eu falei, Lívia, você topa fazer esse atendimento junto comigo? Ela falou, não, eu topo. E aí desde então a gente continuou juntas. No começo, como a gente ainda era muito iniciante, né? Tava fazendo muitos cursos, muitas especializações na área. A gente atendia juntas até para dar essa segurança uma para outra. E aí depois a gente começou ainda com a empresa, a gente começou a atender separadamente, mas a gente foi crescendo nesse meio aí juntas, né? De mãos dadas ali para criar forças até que a gente conseguir falar, não, agora a gente tem uma empresa, a gente tem conhecimento, a gente pode... Acho que é isso mesmo, né? A gente já teve essa conversa várias vezes. Não, a gente tá aqui e é isso mesmo que a gente vai fazer, né? Então vamos. E a Economia com Objetivo já tem quantos anos? Ele tá aí desde 2019. 2019, vai fazer 7 anos. 7 anos mesmo. Então foi bem no comecinho, vocês já se juntaram. Foi, bem no comecinho. E deu certo. E quem são os clientes de vocês hoje? Todo mundo. Que a gente atende uma pessoa CLT que precisa se organizar para conseguir poupar melhor para seus objetivos, que às vezes ela tá querendo entender como se planejar para aposentadoria de uma outra forma. A gente trabalha muito com autônomos e pequenos negócios, quando a pessoa quer entender, nossa, tá tudo misturado esse dinheiro, eu não sei o que é meu, o que é da empresa... Como que eu organizo isso aqui? Eu tô precisando crescer. Tá na hora de contratar, de ter um espaço físico. Tem os casais, né? Os casais também, que às vezes o pessoal chega e fala assim, mas você atende casal, né? Porque não é uma coisa assim tão comum. E eu particularmente adoro atender casal, porque eu acho que traz muito resultado. Porque muitas das vezes a questão financeira da família é uma falta de comunicação. Então, eu sempre trago, assim, para os casais que chegam, que falam assim, olha, o mais importante aqui da consultoria é trazer um acordo entre vocês. Então, o nosso objetivo aqui é chegar num acordo. Estabelecer uma espécie de contrato de como que vocês vão lidar com o dinheiro. Porque é muito comum, assim, a gente vem de uma cultura que muitos casais nem sabem quanto que os outros ganham. Um ou outro ganha, né? E aí, essa conversa sobre dinheiro não acontece.
E isso é um ponto muito importante nas relações, porque muitas relações acabam por essa questão financeira, né? Ou porque estão com algum problema financeiro, ou porque existe esse escondido, né? Que o outro não sabe. Isso, é. Infelizmente, é muito legal, assim, saber que isso acontece, né? Que vocês são procuradas por esse objetivo. E aí, não sei se é o ponto aqui, mas me surgiu uma dúvida. Vocês entram num acordo, mas o que é o mais importante para um casal que começou, né, que está iniciando a sua relação? O que eles precisam falar sobre o dinheiro? Precisa ser abertamente falar o que cada um ganha ou definido qual que é o papel de cada um? Eu acho que é uma junção das duas coisas com mais outras coisas. Então, o casal precisa saber quanto que cada um ganha, precisa saber qual que é a função que cada um vai ser estabelecida ali pelo casal. Mas muito mais que isso, eles têm que entender quais são os objetivos deles em comum, quais são os objetivos individuais, e se um está disposto a apoiar, até que ponto um está disposto a apoiar o outro nesses objetivos individuais. Porque muitas vezes o financeiro escorrega porque eu tenho um objetivo, meu marido talvez não saiba, e eu estou priorizando aquilo frente a outra coisa e aquela falta de comunicação me deixa mais distante daquele objetivo, me deixa mais frustrada. Ou eu não consigo comunicar para o meu parceiro ou para minha parceira que aquele objetivo é importante para mim. Então, você está disposto a abrir mão um pouco disso aqui para a gente conseguir esse objetivo? E para os dois lados. Então, quando você consegue colocar tudo isso na mesa, eu acho que os dois ganham mais forças para chegar nos objetivos, tanto do casal quanto individualmente, que eles traçam, sabe? Porque aquela comunicação traz um entendimento para o casal. Você falou que gosta, né, de trabalhar com casais, mas eu acredito que seja algo difícil também, né? Conseguir chegar nesse lugar. É desafiador. E quando eu tô atendendo, a gente sempre tenta fazer um encontro individual com cada um, porque às vezes a pessoa se sente mais confortável pra falar. Às vezes, olha, eu queria muito falar sobre isso, mas eu não sei como trazer o assunto pra mesa. Aí eu falo, beleza, então esse é um ponto que quando estivermos todos juntos, eu sei que eu tenho que tentar abordar. Eu preciso abordar ele de alguma forma. E eu sempre pergunto também, falo, olha, tem alguma, caixa preta que você quer pôr aqui? Então, assim, tem alguma coisa que foi falada aqui que você não quer que leve. Porque aí a gente precisa respeitar, porque eu acho que é muito isso, entender o individual e o casal, a família, e conseguir respeitar. E aí, acho que esse é o grande desafio, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que elas realmente querem. E trazer essas reflexões, essas perguntas, elas são muito importantes. Porque tem muita gente que, assim, casou há 10, 15 anos e nunca conversou sobre dinheiro abertamente. E existe esses dois públicos, casais que estão iniciando e que já estão há um tempo juntos. Ah, existe. Já atendi gente com 40 anos de casado. Resolveram dar um jeito no planejamento. Resolveram trazer clareza sobre tudo, porque às vezes um lado se sentia muito... parece que eu que tô podando as decisões da família, porque eu que tenho que falar não, porque sou eu que tô olhando pro dinheiro. Só que não sabia chegar e apresentar a situação pra outra parte conseguir entender também. Porque virava motivo de briga, sabe? A forma como conversar mesmo, que foi o que a Gabi pontuou. Sei bem o que é isso. Falar de dinheiro é sempre bem tenso, assim. Já aconteceu alguma situação que vocês precisaram ter um jogo de cintura ali, usar até uma certa psicologia para intervir nessas... Sem dúvida. Sempre, sempre. Assim, até no individual às vezes acontece, né? Porque a gente tá lidando com algo que mexe muito com o emocional de todo mundo. Porque quem tem uma questão com dinheiro, ou tá tentando chegar em algum lugar e não consegue, ou tá devendo em algum lugar. Então, aquilo mexe com o emocional da pessoa. E aí, quando a gente fala de casal, que o casal é mal resolvido em relação ao dinheiro, aquilo prejudica o casamento em alguma medida, né? E aí, quando eles se propõem a vir para a consultoria, eles estão se propondo a abrir aquela caixa de Pandora ali, né? É quase uma terapia, a gente brinca às vezes. Então, às vezes, pode acontecer um conflito lá no meio da reunião e a gente tem que, de alguma forma, saber lidar com aquilo, ou dando espaço, ou tentando intermediar para que
fique claro ali, não, o que a gente está fazendo aqui? O que é importante nessa conversa, né? Onde a gente quer chegar? Então, assim, conflito sempre vai existir. Já aconteceu, por exemplo, o casal procurou o planejamento que eles queriam começar a vida a dois. E a hora que a gente olhou para os números, era assim, inviável. Assim, conseguir pagar um aluguel, conseguir manter uma estrutura de vida que eles estavam acostumados. Individualmente, cada um no seu contexto. E aí, no final, ele até brincou. Não gostei da mensagem, mas não vou culpar o mensageiro. Porque tipo, eles entenderam que ainda não era a hora. Não era o momento. É muito melhor a pessoa ter essa clareza do que casa, faz um compromisso com o aluguel ou com o financiamento imobiliário. Daqui 3, 4 meses, tá rodando um cheque especial, com cartão, né, de crédito estourado. Então, são pontos que acho que a pessoa não arrepende de ter olhado para isso antes. Eu sei que não é o foco do atendimento de vocês, mas surgiu uma pergunta, né? Porque eu abri uma caixinha de perguntas e foi direcionada a dívidas, né? Então, se chegar um cliente para vocês com uma dívida alta de uns 12 mil, né? Eu considero alta, no cartão de crédito, sem ter como pagar naquele mês. O que vocês conseguem orientá-lo? Dividir essa dívida, fazer o empréstimo, juntar tudo e ter só... Fazer o empréstimo, pagar tudo e ter só uma dívida? Eu acho que é importante dizer que não vai existir uma fórmula única de como pagar uma dívida de 12 mil para todas as pessoas. Que pena, porque foi uma amiga de uma amiga minha que perguntou. Infelizmente, não. Acho que a gente seria um pouco hipócrita de falar que, olha, é só fazer isso que resolve. Então, assim, chegam, sim, clientes endividados, né? Com questões de... Seja no cartão de crédito ou dívida bancária, financiamento, etc. Sim. Mas a primeira coisa que a gente tem obrigação de fazer é olhar para o orçamento da pessoa e entender o espaço que ela tem para poder negociar a dívida. Porque o maior problema desse tipo de dívida é assim... A gente tem lá a dívida de 12 mil. E aí o cartão de crédito começa a ligar pra gente. E oferecer um monte de proposta. Eu divido em 12 vezes de tantos reais. Aí você olha e fala assim, é melhor do que eu ficar devendo no cartão e ficar sem o limite. E aí você pega aquela proposta. Só que no segundo mês você não dá conta de pagar. E aí fica pior. Então, nós como planejadoras, a primeira coisa que a gente faz a gente precisa olhar para o seu orçamento e ver se existe espaço. Se não houver espaço de negociação, como que a gente vai fazer aparecer esse espaço? Então, o que você vai mexer aqui para a gente conseguir pensar numa negociação? E aí, depois, você vai até o banco para tentar uma negociação em cima do seu espaço. Então, você vai chegar com uma ferramenta para o gerente, para o cartão de crédito e falar assim, olha... Eu consigo pagar tanto por mês. O que a gente consegue fazer? E aí, assim, em termos de... melhor eu dividir a fatura ou eu ir lá e pegar um empréstimo e fazer o pagamento do empréstimo. Se a gente for olhar para juros, esquece parcelar a fatura. Porque como a gente está falando de planejamento financeiro, a gente está abrindo espaço. E se a gente tiver consistência com aquilo, o empréstimo, se em algum momento... você tiver um espaço maior, você consegue ir puxando parcelas e deixando ele mais barato. No parcelamento da fatura, não. Uma vez que você parcelou, é aquilo. Você não tem negociação em cima, né? Então, além de ser mais caro do que o empréstimo pessoal, você ainda não tem poder de negociação se por um acaso você começar a ganhar mais, se você conseguir economizar mais. Então, no geral, é isso. Olhar para o orçamento primeiro antes de aceitar qualquer negociação. Porque senão vai virando só uma bola de neve, cada vez pagando mais juros. E esse, assim, é disparado o maior erro que as pessoas fazem. Assim, disparado. Porque elas tentam... Quando a gente entra nesse cenário de começo a me endividar, às vezes eu vou rolando um pouquinho no cheque especial, e aí acaba o limite de cheque especial, a situação vai ficando um pouco mais séria. A pessoa... Assim, não é a culpa da pessoa. Nós, seres humanos, a gente tem uma capacidade de... olhar para o curto prazo, né? Então, a gente pensa em como que eu quero resolver isso, porque eles estão me ligando sem parar. Mas eu não consigo enxergar dessas ligações. Então, eu quero resolver isso. Vou resolver. Só que, assim, você não resolve. A verdade é que você não resolve. No próximo mês, você tá ali com o mesmo problema. E é muito difícil. É muito difícil porque em alguns cenários a gente fala, então, não vai dar para pagar isso agora. Vamos. Não tem parcela que cabe.
Entendi. Sem contar com a percepção ali que a pessoa tem de que, às vezes, né, quando a gente tem essa negociação que o banco fala assim, não, a gente dá a possibilidade de parcelar. A pessoa, às vezes, não enxerga aquilo como uma dívida. Mas se você chega para ela e fala, olha, se você não parcelar e pegar um empréstimo pessoal, vai ser muito mais barato para você. Não, mas aí eu vou pegar Aí vai comprometer minha renda. E na verdade ela já está comprometendo, já é uma dívida, Uhum. né? Só que a gente tem, as pessoas de maneira geral têm essas percepções diferentes, que igual não ter a percepção de que o cheque especial é um empréstimo, porque ele já está lá disponível. E ele é um empréstimo. Usam como limite, né? Usa como extensão da renda, na verdade. Como limite, não. Como se fosse um dinheiro disponível, né? E, na verdade, é uma... Ô, Thay, esse ponto é tão interessante, porque se a gente olhar, por exemplo, eu vou pegar um financiamento imobiliário, um financiamento para comprar o carro. Por que todo mundo faz e acha até legal de contar que fez? Porque na percepção da gente, o banco me viu como uma pessoa que tem credibilidade, que eu vou conseguir honrar com aquele compromisso, e ele disponibilizou o crédito para mim. É um crédito. Aí quando a gente chega nesse cenário que a Gabi falou, eu preciso pegar um empréstimo para pagar uma dívida, no final também é um crédito. Só que aí a pessoa já enxerga como algo muito ruim. Porque tá atrelado a eu não consegui honrar com meus compromissos. E às vezes aconteceu um problema mesmo, né? Um problema de saúde, alguma situação que levou a esse endividamento. A gente nunca sabe também o motivo. E isso também determina muito, né? Tipo, foi uma coisa pontual, foi uma emergência que me levou a esse endividamento. Porque às vezes se for uma questão de, por exemplo, padrão de vida que eu assumi, eu posso colocar dinheiro ali e pagar... Alguém pode me dar o dinheiro pra eu pagar o cartão de crédito, que no próximo mês eu vou estar com... A torneira vai continuar aberta. Porque a torneira vai continuar aberta. Entendi. Eu tô aqui refletindo sobre minha vida. Vocês também atendem muitas empresas, né? Por que a empresa chega até você? Como que é esse cliente de empresa? Geralmente, são empresas que os donos confundem muito o pessoal com a pessoa jurídica, né, que é a empresa. Então, acaba tendo aquela dificuldade de percepção. O que é meu dinheiro, o que é dinheiro da empresa. E aí, acho que a grande maioria das vezes, né, Lívia, quando a gente entra na empresa, é para trazer num primeiro momento a clareza de, olha, o problema não é exatamente a empresa. O problema é o que você está querendo tirar dessa empresa e que essa empresa não está dando conta de te pagar. O salário que você gostaria que ela te desse, mas ela não é capaz de te dar. Então, assim, acaba que o pessoal vai andando em paralelo quando a gente entra na empresa, porque existe essa dificuldade de separação dos donos da empresa como pessoas físicas da pessoa jurídica. Olha, a sua empresa, assim como você, precisa ter um fluxo de caixa, ela precisa ter uma reserva lá para imprevistos, ela precisa ter um provisionamento, por exemplo, para pagar 13º de funcionário, para qualquer acidente, para qualquer problema com o funcionário, que ele processa a empresa, enfim, qualquer coisa. Assim como nós, pessoas físicas, temos emergências, a sua empresa pode ter também. Então, é uma maneira de enxergar. Se você consome absolutamente tudo da sua empresa, não é exatamente problema da empresa, né? Então, a gente acaba tendo que olhar para o pessoal, planejar o pessoal também, para falar assim, olha, você consegue ir até aqui. E aí, quando você chega num ponto ali que, beleza, eu entendi que eu posso gastar isso, a minha empresa consegue me dar isso, mas eu consigo avançar mais na minha empresa? E aí, a gente entra um pouquinho na parte estratégica de, às vezes, ver se a precificação tá sendo feita da forma correta, se não teria a possibilidade de ampliar, né, a gama de produtos ou de serviços. Então, a gente se o problema está na comunicação ou na conversão... Qual que é a diferença? Eu vou lá, comunico muito bem e muitas pessoas demonstram interesse pelo meu serviço. A hora que eu mando a proposta, ninguém fecha. Acontece. Pode acontecer, acontece com todo mundo. Não, a gente não vai fechar 100% das propostas que a gente envia. Mas se meu problema estivesse na comunicação, as pessoas nem chegariam. Elas não teriam interesse... às vezes eu não tô chegando no público certo, eu não tô conseguindo entender, deixar claro como que eu posso ajudar, enfim. Aí é um problema, né, de comunicação. Sim. O outro é um problema mais de vendas. Eu não tô
a proposta não tá atrativa, a forma de pagamento que eu estou oferecendo não é condizente com que a pessoa... Não consigo mostrar o valor do meu trabalho. Existe todo esse ponto que pode estar atrapalhando. Ou, às vezes, uma coisa que... Muito autônomo, que você é tudo, né? Eu presa lá. Então, você faz a comunicação, você é o financeiro, você presta o serviço, você tá naquela correria. Gente, você manda a proposta, a pessoa, tipo assim, não te respondeu, você nunca mais vai lá. Tipo assim... Oi. Você conseguiu olhar a proposta? Então, assim, você faz... Às vezes, a pessoa faz um esforço enorme de comunicação e deixa o cliente passar. Porque, gente, a nossa vida é assim... Às vezes, você só esqueceu de responder. Você até queria... Você tinha interesse. Tinha interesse. A pessoa nunca mais falou com você também não falou com ela. E, às vezes, você até compra de outro, assim, sabe? Por um detalhe muito pequeno que, pra muita gente, falta na rotina da empresa mesmo. Nossa, que legal isso fazer parte do planejamento, né? A pessoa tentar enxergar, né? Ela consegue se comunicar, mas não consegue converter a venda. Legal. E o que é, assim, um pecado? Vocês consideram um pecado quando a gente começa esse planejamento? O que a pessoa não pode fazer de jeito nenhum? Pode levar ela... São várias coisas. Pergunta difícil. É porque é difícil, assim... uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas que chegam na consultoria olha... porque a gente recebe muita indicação, né? Então, muita gente chega por indicação de clientes nossos. Uhum. Então, a gente faz questão de falar assim, olha... A consultoria que a sua amiga passou não vai ser a mesma consultoria que você vai passar. Então, às vezes, coisas que funcionaram para ela não vai funcionar para você. Uhum. E, às vezes, coisas que nunca funcionariam para ela vai funcionar para você. Então, é muito difícil falar assim, nossa, é um pecado extremo. Eu acho que o único e maior pecado que seria geral para todo mundo é você pagar pelo planejamento para não fazer nada. Porque uma coisa que a gente sempre fala planejamento, nós estamos aqui, né? Somos doutoras em economia, estudamos especificamente para planejamento financeiro, estudamos psicologia econômica, são vários cursos. A gente vai trazer todas as ferramentas, mas quem vai fazer de fato, quem vai ter o trabalho, quem vai ter que correr atrás é você. Vocês vão dar um caminho. A gente vai dar o caminho, a gente vai estar lá do lado. Isso, a gente dá a mão, traz as pessoas para trabalhar junto com a gente, dependendo da necessidade do cliente. Mas se a pessoa não se movimentar, não vai ser tudo isso que vai fazer ela resolver. Aliás, só vai fazer ela gastar mais dinheiro. Entendi. Porque se ela pagar o planejamento e não se dispuser a fazer absolutamente nada, nada vai mudar. Só o fato dela estar com um planejador financeiro não vai resolver. Então, acho que esse é o maior pecado de todos. E já apareceu mais de uma pessoa com esse perfil. Porque é aquela questão do, eu quero resolver agora. O que eu faço? Alguém me falou que se eu contratar um planejamento financeiro vai ser ótimo. Mas será que a pessoa está disposta mesmo a passar pelo processo de planejamento financeiro? Então, esse é o maior pecado. Exato. É uma ótima comparação. É igual você pagar nutricionista e não seguir a dieta. Entendi. Ele acaba fazendo que as pessoas olhem para si também, né? Para a própria vida que está levando, para as escolhas que estão fazendo também, né? Isso, às vezes, não é fácil. Não, e é muito questão de reflexão mesmo. Eu lembro de uma cliente que eu atendi que, para ela, por muito tempo, ter sucesso profissional estava relacionado a ter o espaço físico para ela trabalhar. Assim, muito tempo era uma questão que a gente sempre ponderava. Será que eu abro, não abro? Vamos fazer a conta, ponto de equilíbrio, quantos alunos tem que ter? A gente, assim, mapeava, modelava aquele negócio e ficava ali no radar. Até que um ano ela conseguiu, assim, com todo o planejamento, viajou, tirou, assim, umas férias que, tipo assim, se ninguém quiser me pagar, eu não tô nem aí, eu vou aproveitar, voltou com dinheiro pra pagar tudo. Sabe, aquele sonho que o autônomo olha pro CLT e fala, eu queria umas férias remuneradas. Foi aquilo. E aí, quando ela voltou, todo mundo falou assim, nossa, como que você fez isso? Tá rica. Ela falou assim, não, peraí, é isso que eu quero. Eu não quero viajar e ficar preocupada com o meu... Ela falou assim, cheguei, assim, na minha definição de sucesso. É fora do padrão da sociedade, porque a gente tem que querer sempre mais, crescer, e uma empresa grande, né? Ela falou, não é isso que eu quero. Assim, não é essa a vida que eu quero. E, gente, assim, quando você encontra essa resposta, é uma paz.
Às vezes, outra pessoa pode até ser isso que ela quer, mas ela precisa entender o que realmente o objetivo dela de vida. O objetivo dela. E o que vai deixar ela feliz. Porque no final é isso, né? Ela que vai viver aquela vida todos os dias. Sim, vocês vão dar o caminho e depois encerrou, né? E qual que é o público, assim... existe uma renda específica que as pessoas vão procurar vocês, né? Pessoas que têm uma renda a partir de tal... Ou não existe isso? Quem que é o público, assim, dos clientes de vocês? Não existe, porque a gente trabalha com também vagas de atendimento social. Olha! É uma coisa que a gente... Vou pôr meu nome. Não é uma coisa que a gente divulga e tal, porque qual que é o nosso... a pessoa demonstrou interesse pelo planejamento financeiro. Ela vai vir para um papo inicial. Sim. Ela vai contar pra gente o cenário dela. Tá acontecendo isso, minha situação é essa. Com essa conversa, a gente consegue analisar. Beleza. Vou fazer uma proposta assim, assado. Vão ser tantos encontros, vai custar tanto. E a gente manda essa proposta. Sim. Às vezes a gente manda a proposta e pelo cenário, a gente sabe que não vai passar. Porque ficou caro pra pessoa. Dentro do nosso valor. Mas se a pessoa... Sabe quando você sabe que a pessoa ela quer mudar? Ela fala, olha, gostei muito, mas esse preço eu realmente não posso pagar. Aí a gente coloca ela na lista do social, se ela tiver interesse. Tem alguns casos, a gente tem uma Tem rede... alguns critérios também pra ela se encaixar. E assim, a pessoa, quando ela sabe que, às vezes, não, eu conseguiria pagar, ela mesma fala... Não, talvez só não agora, mas eu acho que também não é o caso de entrar para um atendimento social. E como a gente tem uma rede muito grande de planejadores espalhados pelo Brasil, quando a gente percebe que é um caso que não vai dar para pegar, que a pessoa precisava de um acompanhamento, realmente não vai encaixar para ela, a gente joga no grupo. Fala, alguém tem vaga pro bono? Que aí, às vezes, são planejadores que estão começando a carreira, mas também vão entregar o que aquela pessoa precisa no momento. E a gente consegue, fazendo o planejamento, chegar cada vez mais a quem precisa. Isso é incrível, eu sou assistente social, né? Então eu amo essas coisas. Assim, é muito legal porque a gente não é ensinado isso. A gente não é ensinado o planejamento financeiro, né? Na escola. Algumas escolas já têm, trago isso, assim, tem a questão... Tá envolvido mais com a questão econômica, assim, tá mostrando para os estudantes, mas isso não é prioridade hoje ainda, né? Isso é muito legal, saber que existe... não tinha passado na minha cabeça saber que existia esse tipo de trabalho, né? Que existia... É muito legal a gente saber que as famílias que, às vezes, ainda não têm uma renda, né, muito boa, podem pensar sobre o planejamento delas. Parabéns, nossa, que legal. Tem muitas empresas que estão começando a olhar para isso. A gente tem um projeto hoje que a empresa leva a gente lá para dentro. E aí vocês vão falar com os funcionários. Isso. Então, a empresa traz essa responsabilidade para ela, né? A gente fala, principalmente quando eles percebem isso. O pessoal tá pedindo muito adiantamento, tá com alto nível de crédito consignado. Aí eles falam, não, vamos trabalhar todo mundo junto aqui, porque não adianta, impacta, né? Impacta na produtividade, na saúde mental. Da saúde mental. Hoje, com as novas atualizações da NR1 também, né? Isso é muito importante. É bom saber que existe esse campo também, porque isso impacta muito na saúde mental. E geralmente é uma procura... que vem justamente desse setor da empresa, o que está trabalhando essas novas regulamentações. Aí eles trazem, em parceria, a gente entra conversando com os colaboradores. Mas assim, a gente é suspeita para falar, né, Lívia? Chamou a gente está indo para falar de planejamento financeiro. Inclusive, você comentou das escolas, a gente já foi convidada, né, por escolas para poder falar para os alunos também. E... por mais que já exista, né, uma faísca ali de organização financeira dentro das escolas, ainda é muito pouco, assim. Quando a gente vai fazer esses trabalhos, a gente percebe o quanto os jovens estão muito aquém da realidade, sabe? Porque eu acho que existe uma proteção extra ali que eles simplesmente perdem a noção do valor do dinheiro mesmo. Sim. Então, a gente gosta de trabalhar com essa área também, porque...
assim, se a gente falar o básico do básico, a gente já vai estar levando muita coisa. Verdade. Eu fui fazer um trabalho numa escola, e aí eu brinquei com eles. Vamos supor que vocês fossem sair da casa dos pais. Vamos descobrir quanto que vocês teriam que ganhar pra poder pagar a conta de vocês. Eles ficaram Assustados. Ficaram assustadíssimos. Falei, mais um motivo pra muitas, né, dar valor ali no que a mãe e o pai, às vezes, conseguir entender, mas trazer o assunto pra dentro de casa também. Porque às vezes, falam não, mas não consegue explicar. Assim, já eram jovens ali no ensino médio, então são assuntos que você consegue abordar. Escolas particulares que chamam vocês. Sim, Hoje foi, a maioria foi escola particular, mas eu já fiz uma palestra no SESEC aqui em Uberlândia também. E aí é um público para jovens e adultos. Né? Jovens e adultos. E aí, assim, nesse caso, são pessoas que têm mais consciência do valor do dinheiro, mas que acho que por estar muito envolvido ali naquele trabalha para poder pagar as contas. Trabalha para poder pagar as contas, né? Então, aí você tem que trazer uma percepção um pouco diferente de planejamento, de ferramentas para ajudar no dia a dia. Mas é super válido também, assim, porque você tem uma outra... Nós, como planejadoras, temos uma outra percepção de mundo também, né? Quando a gente entra em contato, assim, com um público que geralmente é um público diferente que chega para consultoria individual. Entendi. Muito legal, gente. Hoje, assim, eu considero que as coisas estão muito mais fáceis, né? Para as crianças em geral. Eu até tive uma reflexão esses dias, eu fiquei pensando. Se eu, criança, olhasse hoje para o meu filho, se eu fosse da mesma sala dele, eu acharia que ele era a criança rica da escola. Porque é isso, eles não têm noção dessa questão do dinheiro e a gente acaba tentando suprir aquilo que a gente não teve, né? E esse ensinamento, né, do valor do dinheiro, do quanto custa as coisas, é muito importante. Às vezes, em casa, ali no dia a dia, você só quer suprir a necessidade, você não tem tempo para ensinar isso. E é muito importante que isso agora esteja sendo difundido, assim, né? E a gente vê um reflexo na nossa geração, que antes a gente percebia uma preocupação, eu preciso trabalhar para ajudar meus pais na aposentadoria. Hoje a gente vê muita gente que ainda depende da ajuda dos pais. E tem uma preocupação inversa também, eu preciso deixar algo pro meu filho, não eu vou cuidar dos meus pais, né? E é um ponto importante que a gente fala, você precisa deixar algo pro seu filho. O que você faz hoje pra sua aposentadoria? Porque se você não faz nada, você tá deixando essa responsabilidade pro seu filho. Eu tô deixando. É muito comum chegar na consultoria, assim... às vezes chega e fala, Gabi, eu não tenho nada de reserva, nada. Mês que vem, pode ser que eu entre no cheque especial. E aí a gente sempre pergunta, né? Nas primeiras reuniões. Mas o que você tem guardado? Né? Você tem alguma coisa guardada? Alguma previdência privada? Faz alguma contribuição de seguro de vida? Qualquer coisa, né? Aí a pessoa fala, não tenho. Aí você vai conversando. Não, mas tem o dinheiro da minha filha, que tá lá, mas eu não mexo. Então, assim, ela tem aquele compromisso de fazer uma poupança pra filha, pro filho, e ela tá rodando no cheque especial. Às vezes a gente entende, né, essa necessidade de querer garantir algo, tipo assim, trazer essa segurança pro filho. Mas o questionamento que eu faço é sempre assim, mas se acontecer alguma coisa com você, qual que é a segurança que você vai trazer pro seu filho? Então, se você rodar sempre no cheque especial, se por um acaso sair desse cheque especial, entra no cartão que entra em outra dívida, esse valor que você tá guardando pro seu filho faz sentido? Então, assim, primeiro você precisa estar... É aquela coisa, primeiro coloca a máscara em você para depois colocar no seu filho. Sim. Porque senão você não vai conseguir resolver nenhum dos dois problemas, né? E é muito comum mesmo. Às vezes a gente pergunta, a pessoa simplesmente esconde a informação. E aí, que é o dinheiro que ela não quer mexer. Só que é o que a gente brinca, né? No planejamento financeiro, você esconde, mas você não consegue esconder por muito tempo. Porque a gente trabalha com aquilo há um tempo, então é fácil de perceber quando tem algum dinheiro sendo escondido ali, né? Entendi. E às vezes dificulta a percepção também do trabalho, né? Quando você deixa de entregar algumas informações. E para investimento pessoal também, faz sentido a pessoa primeiro pensar em pagar as dívidas para depois
começar a guardar? Ou dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que depende, né, Lívia? Porque, assim, pensa o seguinte: você tem o sonho de ter a casa própria, e hoje a grande maioria das pessoas faz isso por meio de um financiamento, né? Pelo valor do imóvel, enfim. E aí, ela deixa de ter, acontece um imprevisto e ela não consegue pagar uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas. E hoje tá executando muito mais rapidamente essa história, né? Do endividamento no financiamento imobiliário, por exemplo. Então, se você tivesse ali uma reserva antes de entrar nesse financiamento, será que você não estaria mais tranquila? Então, assim, aconteceu algum imprevisto, eu tenho aonde acessar para suprir aquele imprevisto, ou até mesmo fui mandada embora. Não tive renda, fiquei doente, não consegui trabalhar e não tive renda esse mês. Não, eu consigo tirar daqui para pagar o meu financiamento. Então, em alguns casos, é importante você ter alguma reserva para poder entrar em algum tipo de financiamento, dívida, etc. Mas se a pessoa não tiver, ela não vai guardar dinheiro, correndo o risco de perder o apartamento. Exato. Agora, a gente tá falando de guardar um pouco de dinheiro pra ter essa segurança e pagar o cartão de crédito. Isso, Pode ser que talvez o cartão de crédito vá ter que ficar por um outro momento. Até o quê? Até descobrir qual que é a parcela que cabe. Às vezes tentar um empréstimo pessoal que vai ter uns juros mais barato. E colocar. Porque as pessoas, na ânsia de negociar pra tentar resolver o problema, se livrar, aceita qualquer negociação. E, gente, não adianta. Uma coisa que vai pagar 2, 3 meses e depois você não vai conseguir pagar, a bola de neve só vai aumentar. Então, né, faz sentido você ter... Pode ser que você consiga, sim. A gente consiga montar um cenário em que a gente abriu espaço no orçamento para você ir guardando um pouquinho enquanto você vai pagando a sua dívida. Mas precisa existir um mínimo de planejamento ali para você ter um dinheiro de backup. Porque, assim, eu abri espaço no orçamento, mas pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho. Que possa levar você a... Se você vai deixar de pagar, por exemplo, o supermercado, ou você vai deixar de pagar o financiamento, a dívida que você tem no banco? Não, você vai deixar de pagar a dívida. Certo. Então, a gente tem que ponderar isso e precisa existir, sim, aquela segurança ali em paralelo com essas negociações. Seria o mais interessante, né? Você falou muito de financiamento. Eu já vi algumas pessoas falando na internet que o financiamento ele não é vantajoso e que, às vezes... por causa dos juros, né? Acaba que a gente financia, sei lá, 30 anos, né? Você vai terminar de pagar, você nem vai usufruir desse imóvel depois. E que vale a pena investir esse dinheiro, ou então, não, em vez desse financiamento, eu vou pagar aluguel. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é muito fácil falar isso. Eu acho que é muito fácil. E quando você coloca numa planilha... a planilha, a gente brinca que a planilha aceita tudo, né? Então, a planilha vai lá te mostrar que se você tiver 1 milhão investido, o dinheiro que vai render, e você pagar um aluguel, ou você, enfim, é muito melhor do que você pagar 1 milhão em financiamento ao longo de 30 anos. É óbvio. Mas, às vezes, esse tipo de análise, ele falta algumas coisas adicionais, do tipo assim, tudo bem, você está considerando esse aluguel, mas você está considerando que o aluguel também vai ser reajustado ao longo do tempo? Que você não vai ficar ali 30 anos da sua vida pagando 3 mil de aluguel? Que esse valor vai ser reajustado? Outra coisa, você já parou para pensar que qual o percentual das pessoas tem capacidade de juntar o valor do imóvel inteiro para poder comprar ele? Muito pequeno. É uma parcela muito, 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 muito pequena. Então, eu acho que é um pouco... irreal a gente difundir esse tipo de discurso, sabe? E eu acho que é totalmente... A gente tem aquela história, o planejamento financeiro ele tem que funcionar para cada caso. Sim. Então, assim, resolvi ter o meu imóvel próprio. Fiz meu planejamento, aquele financiamento encaixa com tranquilidade, eu tenho lá a minha margem para imprevistos, eu tenho a minha reserva, eu tô preocupado com a minha... Eu tô lá fazendo a minha previdência privada, pensando no longo, médio prazo, tá tudo bem você pagar o financiamento. E aí, qual que é o cuidado que você vai ter que ter? Pesquisar as taxas, ver o contrato direitinho, quais as condições do contrato. E, além de tudo, o planejamento pode te ajudar
a pagar menos juros. Você pode ir adiantando parcela, você não precisa ficar pagando 30 anos, você pode conseguir quitar isso antes, quando você vai puxando mais parcelas. Existe uma forma de financiamento que é parcela fixa e tem uma que vai diminuindo o valor também, né? Sim. Isso faz diferença. Dá uma diferença boa. Isso também depende muito do perfil, assim, ou que vocês já indicam uma específica? É porque a saque é a que você vai pagar menos juros. Só que geralmente não, sempre o valor da parcela dela inicial é muito mais alto do que na Price. Aí a hora que a gente vai pro orçamento, pra qual que é a parcela que encaixa, aquela parcela alta, pra muita gente não encaixa. Que é os juros menor. E aí, por isso que... beleza, tem uma resposta. Tenho. Aqui você vai pagar menos juros. Mas se não encaixa... você vai pagar menos juros, mas você vai rodar no cheque especial pra conseguir pagar a parcela, não compensa. Então, é uma análise feita no todo mesmo. Não tem uma resposta universal. E dependendo também, né, do nível de renda, né? Se a gente tá falando do Minha Casa Minha Vida, alguma coisa... Assim, gente, os juros são bem atrativos. Bem atrativos, assim. Tem casos que a gente já pegou a pessoa... sei lá, agora eu tenho dinheiro, tem um acerto da empresa. Compensa eu quitar o apartamento? Não compensa. A pessoa, às vezes, quem pegou o crédito na época da pandemia... Tem juros muito baixos, que é diferente do cenário atual. Que agora os juros são mais altos e tudo mais. Então... Sempre vai depender. Por isso que ninguém gosta de economista, porque a resposta sempre depende. Não tem segredo. O segredo é contratar vocês e fazer o planejamento financeiro. Não tem fórmula pronta. Infelizmente, não. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que chegou para consultoria. Ela tinha um juros de financiamento de 5%. Eu acho que É um juros alto, né? Não, um juro baixíssimo. Baixo? Ao ano. Era ao ano os juros. Se você pensar que hoje o investimento ali de liquidez diária, né? Que é o mais simples ali que a gente tem disponível, tá rendendo 1% ao mês. E ela me perguntou, mas eu queria acabar logo com esse financiamento, não aguento mais pagar financiamento. Eu falei assim, olha, financeiramente falando, não faz sentido nenhum você quitar. Mas assim, no seu cenário... Você recebeu esse valor, você vai pagar, vai sobrar um bom dinheiro, você vai continuar com a sua reserva e tal. Isso vai te trazer uma tranquilidade enorme? Faça sabendo que você está priorizando a sua tranquilidade e a gente está deixando as contas de lado. Que tem muito disso também no planejamento financeiro. A gente traz o que é mais barato financeiramente falando, mas nem sempre vai ser a melhor decisão para a pessoa. Porque a gente não vive só de números da calculadora, né? Então, para ela, o fato dela ter aquela parcela ali por mais 20 anos atormentava ela. Então, quando ela viu a possibilidade de quitar aquilo, ela falou assim, você tá me falando que não vale a pena. Eu falo, não vale a pena. Ela falou, mas eu quero mesmo assim. Falei, tudo bem. Tipo assim, ela falou assim, não vai me prejudicar, tipo assim, reserva, previdência. Eu falei, não vai. Poderia ser um pouco diferente, você poderia pegar esse dinheiro e talvez investir um pouco mais na previdência, aumentar um pouco mais. Poderia. Mas a sua escolha não vai te prejudicar. Se tá te trazendo tranquilidade, se fizer um compromisso de, por exemplo, liberou essa parcela aqui, uma boa parte eu vou colocar lá no meu longo prazo, na minha aposentadoria, né? Tá tudo bem. E foi o que ela fez no final das contas. E ela chegou a me mandar fotos, assim, da comemoração deles terem quitado a casa. Então, às vezes isso importa mais do que o número entrega, né? É uma questão mais pessoal dela. Exatamente. Existem muitas pessoas que fazem a previdência privada porque ela é paralela à previdência do INSS, né? Acontece as duas ao mesmo tempo, assim. Geralmente a pessoa tem... Existe um público grande que ainda investe, que já tem essa... Acho que é uma consciência, né? Da importância da previdência privada. Existe... Pro público CLT, tem muitas empresas que hoje em dia, o que a empresa entende? Você, como ser humano, emocional, não toma boas decisões. Então, eu vou decidir por você. Então, quando você é aceito naquela empresa, ela já determina um percentual que vai ser descontado do seu salário para ir para a Previdência. Grandes empresas costumam fazer isso pelos funcionários. Em contrapartida, essas empresas, elas também colocam um valor para você. Costuma funcionar super bem. São as pessoas que geralmente chegam com uma previdência feitas. É um primeiro público.
Segundo público, pessoas que herdaram a previdência de alguém. Ah, meu avô fez pra mim. Porque antigamente a gente não tinha tantas opções de investimento como agora. Era um investimento mais popular, assim, que o pessoal entendia. O gerente vendia ali, as pessoas Às vezes um seguro, faziam esse aporte. Porque o que é o bom? A previdência, ela é muito simples, assim, né? Às vezes coloca ali, debita na sua conta, você nem vê a coisa acontecendo e, nossa, tem esse dinheiro aqui. E aí, se bateu muito sobre a previdência privada quando popularizou mais esse assunto, né, de investimento, que investimento é para todo mundo. Falando, previdência privada é muito ruim. Esse era o discurso que a gente escutava. Por que você fez uma previdência privada? E assim, gente, o problema não está no produto. Porque o problema não é a previdência privada. Pode ser que você escolheu um fundo e que esse fundo é ruim. Não significa que a previdência privada é ruim. E sim onde o dinheiro que você está colocando dentro daquela previdência privada foi investido. Então, existe essa diferença que muita gente não consegue entender por causa do jeito que o produto é vendido e tudo mais. Mas você fala, Lívia, eu deveria fazer minha aposentadoria apenas uma previdência? Não, previdência é só um dos produtos que existem para um plano de aposentadoria. Que para quem, muitas vezes, igual SLT, é funcionário público, então contribui para a Previdência Social, tá pagando ali 27,5% de imposto. Eu acho um absurdo, vai poder fazer tanta coisa que esse dia. Então, se a pessoa coloca 12% da renda anual dela em uma previdência, ela diminui a base de cálculo de imposto dela. Então, é um benefício muito bom para quem se encontra nessa categoria. Então, como que você vai falar que um produto é ruim se uma pessoa pode deixar de pagar 27,5% hoje para pagar 10% daqui a 10 anos? Não sabia dessa... Mas é porque não é para todo mundo. E aí tem gente, por exemplo, eu não tô nesse caso, não faço declaração completa, não tenho essa... Aí eu vou lá e faço a previdência desse modelo, um PGBL. Aí vai ser um produto péssimo. Porque eu não vou ter o maior benefício, que é essa questão da redução da base de cálculo. Então, nunca vai existir uma coisa universal. É um produto, tem seus benefícios, né? Que hoje em dia é um dinheiro que... por que se usa muito pro filho? Porque se eu falecer, é um dinheiro que não entra no inventário. A família consegue ir lá no banco liberar o dinheiro. É uma coisa complicadíssima. Então assim, tem as vantagens e tem as desvantagens. E aí é avaliar os dois cenários para ver se para aquela pessoa vai fazer sentido ou não. Então, assim, a gente fala genericamente, não tem um investimento assim que seria para todo mundo. Tem que realmente analisar cada realidade. Eu acho que o único investimento que serviria para todo mundo, assim, que a gente pode falar, não, isso aqui a gente fecha o olho e pode fazer. É o investimento na renda fixa, com liquidez diária, baixa oscilação para reserva de emergência. Porque muita gente também chega com esse perfil assim, eu tenho dinheiro para investir, mas eu queria investir em ações. E a pessoa não tem uma reserva ainda. Mas o meu primo me falou que essa ação aqui é super segura. Então, assim, eu acho que esse excesso de informação que a gente tem hoje também, esse acesso, essa quantidade de investimentos, confunde muito as pessoas também, sabe? Então, eu acho que, assim, se tem um investimento que a gente pode falar que não tem para onde correr, é o da reserva de emergência. Tem que ser uma renda fixa, baixa oscilação, liquidez diária. Porque você não quer ganhar muito dinheiro com esse tipo de investimento. Você precisa ter o dinheiro disponível. E ele não pode ser um dinheiro que vai oscilar demais lá. Porque, já pensou, você suou lá para fazer uma reserva de 30 mil reais. Aí você colocou num fundo de ações. Aí você sofreu um acidente, bateu o carro, o seguro, por algum motivo, não cobre, e você precisa desembolsar 10 mil. Aí você olha lá na sua reserva, suposta reserva que está no fundo de ações, e seu dinheiro está pela metade. Entendi. Ou ele é um fundo D+30, que é aquele fundo que você pede o dinheiro hoje, mas ele libera só daqui 30 dias. Então, assim, tem coisas que não tem para onde correr. E o investimento da reserva é um deles. Agora,
Eu quero pensar na minha aposentadoria, quero montar uma carteira de investimentos. Aí tem muitas possibilidades. Eu vai já depender... tenho que ter esse de renda fixa para depois pensar a longo prazo. Ou ir construindo paralelamente e dando peso devido pra cada porque um, se você falar, nossa, eu preciso de muito dinheiro para começar a minha aposentadoria. Não, assim, de verdade, hoje existe investimento, R$50. Você tá investindo. Você começa a investir. Lógico, o valor que você vai receber depois é menor. Mas assim, você consegue começar pra você entender a lógica, como que funciona. Entender essa questão da oscilação, como que eu vou me sentir em relação a isso. Então, dá pra começar. E muitas vezes, ao mesmo tempo. Porque dependendo do tamanho da reserva que a pessoa precisa, vai demorar anos pra ela construir. Vamos falar uma coisa bem popular. A poupança não é esse investimento, então, que a gente está falando da renda fixa. Não seria uma poupança. Para algumas pessoas pode até ser. Não é o ideal. Existem investimentos melhores. Mas tem pessoas que não se sentem seguras fora da poupança. Que falam assim, olha, para reserva, eu quero deixar na poupança. Porque eu sei como ela funciona. Eu sei que se eu for lá no meu gerente, eu vou conseguir sacar o dinheiro na hora. Então, assim... Ela não deixa de ser uma opção, porque seu dinheiro não vai estar parado, mas não é a melhor opção. Só que para algumas pessoas vai funcionar super bem. Porque o que a gente quer aqui? A gente quer trazer uma segurança. A gente quer ter um dinheiro para trazer segurança ali para a pessoa. E às vezes a poupança pode exercer essa função. Não é a melhor opção, mas ela exerce. Tem outras opções melhores. E o consórcio? Eu tô perguntando coisas da minha vida pessoal, vocês perceberam, gente? Agora você quer falar a gente da polêmica, né? Agora é polêmica. Agora é a polêmica. Tô aqui, eu tenho um consórcio, queria saber. Vamos lá, então. Vou deixar a bola pra Lívia. Não, brincadeira. Qual que é a questão que eu acho que mais pega no consórcio hoje? O jeito que o produto é vendido. Porque muitas vezes ele vem acompanhado de uma promessa de contemplação rápida. Entendi. Não, coloca aqui que se você der um lance, fizer isso, fazer aquilo, vai sair em tantos meses. E nem sempre é assim. Ele é vendido muito numa opção de, você não paga juros. Realmente, gente, você não paga juros. Isso, assim, não é taxa administrativa. Você paga uma taxa de administração. E qualquer outra coisa. Você paga o reajuste anual. A hora que você pega, aquela parcela no próximo ano não é a mesma. Depois daqui 12 meses, também não. Aí o cliente fala pra mim, isso é um problema? Eu falo assim, depende. A sua renda também é reajustada? Porque pega um servidor público, quantos anos, às vezes, a pessoa fica sem um reajuste? E aí você fez o compromisso lá atrás, a parcela sobe toda vez e sua renda não. Aquilo vai tomar um peso no seu orçamento enorme. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto de alerta pra quem fala, não, eu gostaria de fazer um consórcio. Você tem que entender muito bem Porque é algo que a gente enxerga muito seguro, né? Parece que é algo... Assim, a gente não entende nada de investimentos, eu, no caso. Parece que, pra mim, é algo mais claro, que eu consigo entender com mais segurança, porque... A gente gosta de pagar boleto. Toma! É o compromisso. É o compromisso de pagar aquele boleto com a promessa de que quando for contemplado... E aí, ok, beleza, quando for contemplado, você realmente vai poder comprar seu carro, vai poder dar entrada no apartamento e tudo mais. Mas o X da questão é quando isso acontece. Assim, eu cansei... Assim, foram muitos atendimentos. Essa pessoa, eu vou fazer o consórcio, aí eu ainda tô pagando o aluguel. Aí eu vou ser contemplado, aí eu vou dar entrada no apartamento. Isso, gente, não aconteceu, não foi contemplado. Porque não tem garantia. Mesmo que eu tenho um cliente que ele entrou no consórcio que tinha um limite de lance máximo. Ele ficou mais de 1 ano dando o lance máximo. Não Demorou conseguiu. quase 2 para ele ser contemplado. Você entende que é uma coisa que não depende só de você. Sim. E aí entra nos pontos que a gente vai ponderar. Eu vou analisar, eu vou fazer um consórcio ou um financiamento imobiliário? Depende da minha urgência de ter aquele imóvel. Depende da urgência, depende do valor que você tem pra dar de entrada ou pra dar de lance. Então, vai ter todo um contexto. Em alguns casos, o número vai tender pra um ou pra outro. Não tem... É muito chato, né? Mas não existe uma resposta certa. A minha crítica maior é em como o produto é vendido
E sempre que eu atendo uma pessoa que tem um consórcio, eu vejo que ela não entendeu o que ela realmente estava comprando. E é isso que me deixa chateada. Entendi. E a falta de clareza na hora da venda. E a gente ainda tem outros, além dessa história do lance, né? Se você der, tem até o número, né? Se você der 35% de lance, vai ser contemplado em até 3 meses. Mas tem aparecido muito também agora. Não, você começa com a parcela reduzida e só entra na parcela cheia depois que é contemplado. Mas a pessoa não te conta que a parcela cheia não vai ser exatamente o dobro. Ela vai ser um recálculo em cima do saldo que falta. Então, se você paga uma parcela reduzida e é contemplado, o valor que você vai pagar as outras é X. Agora, se você paga 1 ano de parcela reduzida e vai ser contemplado, o aumento vai ser muito maior, porque você passou um tempo maior pagando pouquinho. Então, o saldo que ficou é maior e aí ele vai ter que dar um jeito de enfiar aquilo no resto do seu tempo. E às vezes a pessoa não entende isso. Ela acha que a parcela que ele tá me oferecendo é 500, quando eu for contemplado vai ser 1.000. E não é. A conta não é simples assim. Não tem essa clareza também. Então, porque no final é um crédito. E as pessoas entendem tão errado que às vezes eu pego propostas e eu faço assim, beleza, mas o valor da parcela vezes tal, dá tipo assim, 70% do valor do crédito. Eu falo assim, não tem como você pegar um consórcio que tipo assim, o que eles estão falando que você vai pagar de parcela, não paga nem, sei lá, os 200 mil que você vai pegar de crédito. Entendi. Entendeu? Aí a pessoa e a pessoa tá olhando o quê? Essa parcela cabe, essa parcela cabe, essa parcela cabe. E aí ela vai assustar quando ela vê que a parcela não é aquela. Realmente a gente precisa de vocês, porque cada vez mais eu tô mais convencida, assim, porque a gente precisa mesmo de pessoas que entendem, porque a economia é uma coisa muito difícil mesmo, né? E o planejamento, ele não é algo que a gente para e faz, né, todos os dias. A gente vai vivendo, atropelando, né? A maioria das pessoas, a grande maioria, tá trabalhando para pagar a dívida e para sobreviver e não consegue ter essa pausa e para poder pensar, né, no futuro, no planejamento. Então, eu queria que vocês falassem, né, como que as pessoas podem chegar até vocês, né, qual que é a rede social de vocês. E também uma dica, assim, resolvi fazer meu planejamento financeiro. Qual que é o primeiro passo? Bom, vamos lá. Eu sou a Lívia Mello, vocês me encontram no @economia com objetivo. E se eu pudesse deixar um conselho mesmo, assim, sobre planejamento financeiro, é para você parar para pensar nisso. Porque se você não para, eu tenho certeza que, assim, 99% pensa sobre dinheiro basicamente todos os dias. E às vezes eu fico na dúvida de... será que os sonhos que eu não tô realizando hoje, eles são por falta de dinheiro? Em alguns casos vai ser. Ou ele é por falta de planejamento? Normalmente por falta de planejamento. Eu sou a Gabi. Também estou lá no @economia com objetivo, junto com a Lívia. Vocês vão encontrar lá a gente quase todos os dias. E se for para eu dar um conselho aqui... não vai fugir muito do que a Lívia falou, mas eu acho que às vezes a gente acha que não tem tempo para pensar no dinheiro, porque é corrido e a gente... é o que você falou, né? A gente trabalha muito, paga a conta, mas eu acho que assim, a gente precisa ter um compromisso com a gente de ter esse tempinho. Nem que seja uma vez no mês, porque planejamento é muito mais do que anotar gasto, do que fazer planilha, do que olhar para o que já aconteceu. Planejamento é sobre olhar para frente. E quando você não consegue parar para fazer isso, você vai estar só apagando fogo de problemas que já aconteceram. E o futuro chega, né? E o futuro chega. Então, assim, se for para dar um conselho bem objetivo, tira um tempinho para você conseguir olhar para o seu planejamento pensando no seu futuro e não no que já passou. Que ótimo. Muito obrigada, meninas. Foi incrível conversar com vocês. Me abriu várias abas aqui de coisas que eu preciso melhorar, né? Mas também preciso muito de alguém como vocês para planejar, porque realmente estou meio que atropelando. Eu acho que isso é uma realidade para muitas pessoas.
Você que esteve até aqui, muito obrigado. Curta, compartilhe com seus amigos e planeje a sua vida financeira.